Louvamos o Senhor aqui nesta noite, dizendo que outro bem maior, melhor nós não temos, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Uma passagem bastante conhecida, que o Senhor já comece ou continue, a falar no nosso coração. Marcos, capítulo 10, versículo 17, a seguir, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e eu estava lendo esse texto, observando a vida deste homem. Algumas traduções vai trazer como mancebo de qualidade, o jovem rico. Nós observamos na atitude deste homem, um homem quase perfeito. Este homem que corre para Jesus, um homem quase perfeito. Quando me refiro a quase perfeição, estou me referindo a este jovem rico, este homem rico que vai até Jesus. Ele vai até Jesus, que é a própria perfeição. Este homem quase perfeito, Mateus, no seu capítulo 19, vai dizer que se trata de um jovem. Lucas, por sua vez, ele vai dizer que trata de um príncipe. Logo, nós observamos que trata-se de uma pessoa de uma certa proeminência, de um certo destaque na sociedade. Todavia, este homem, ele tem as suas carências, tem as suas necessidades, como todo ser humano. E este homem, ele corre até Jesus, ele vai até Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, em uma das suas obras, pregando, evangelizando, anunciando, de repente, uma cena chama a atenção. É este homem que vem correndo. O texto que nós lemos, o versículo de número 27, diz que ele pôs-se a caminho e correu para ele. Ele corre para Jesus. Começa a imaginar comigo essa cena. Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus rodeado de multidões ou de uma grande multidão. E de repente vem um homem correndo. Vem um príncipe correndo. E a Bíblia diz que esse homem, ele se ajoelha diante de Jesus. E ele faz uma pergunta a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, eu começo a pensar nessa pergunta deste homem, uma pergunta interessante. O que eu tenho de fazer, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para ganhar, para herdar, para obter a vida eterna? A pergunta que ele faz é interessante. Porém, ele precisava compreender alguma coisa, e isso é que Jesus vai ensinar a ele nesse diálogo. Ele precisava entender que, quando ele pergunta: que farei? Primeira coisa que ele precisava entender, que não havia nada, absolutamente nada, que ele precisasse fazer para herdar a vida eterna, para comprar, para adquirir. Mas que esse preço não seria pago por ele, mas que esse preço seria pago por Jesus. O que ele precisava entender, que para ele obter a salvação, a vida eterna, era tão somente ele crer no Senhor Jesus.
Esse homem chega para Jesus com essa indagação: o que hei de fazer? E essa indagação não era somente dele. Nós observamos na Bíblia Sagrada, em Atos no capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo e Silas, eles vão presos por pregar a palavra do Senhor. Você conhece bem a história bíblica. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão adorando a Deus, estão orando e cantando louvores ao Senhor. E perto da meia-noite acontece um grande terremoto, as portas se abrem. O carcereiro acorda desesperado, tenta se matar ou quer se matar, mas Paulo diz: não faça isso. Não coloque fim na sua própria vida. Nenhum de nós fugimos, estamos todos aqui. O carcereiro então vai perguntar a Paulo: o que é necessário que eu faça para eu me salvar? Se precisar subir montes, descer montes, eu faço. Se precisar subir escadarias, descer escadarias, eu faço. O que é necessário? Se precisar caminhar léguas, eu faço. Eu ando debaixo de sol quente. O que precisa fazer? Parece que eu vejo Paulo dizendo: não precisa fazer nada disso. O que é que eu tenho de fazer não? Então, e Paulo só responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que eu preciso fazer? O que é necessário que eu faça para obter a salvação? A resposta continua sendo a mesma: crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, diz a Bíblia, tu serás salvo. Bendito é o nome do Senhor. Nesse diálogo com Jesus, esse homem precisa aprender alguma coisa. Que para adquirir a salvação não existe mérito em nós, irmãos. Não há mérito em nós. Não é porque eu sou merecedor, não é porque nós somos merecedores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, todos. Não existe mérito em nós. O mérito está totalmente, tão somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que farei? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor nos vivificou. Qual era o nosso estado? Como estávamos nós? Paulo vai dizer: o Senhor vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas, nos vossos pecados. E ele vai descrevendo a nossa situação, dizendo que nós estávamos vivendo, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo aquilo que dava na nossa teia de fazer. Mas quando chega mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, estando vós mortos, ele vai dizer que pelo seu amor, ele nos ressuscitou. E Paulo vai complementar isso dizendo: pela graça sois salvos. Ele está dizendo: não é mérito nosso. Pela graça nós somos salvos. Paulo diz: isso não vem de vós, é dom. Dom de quem? É dom de Deus. Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Porque todos nós somos feitura de Cristo Jesus, criado para as boas obras em Cristo Jesus. Não há mérito em nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo falando desse bendito amor de Deus. Ele diz que o Senhor, Ele falou que nos amava, mas não ficou somente em palavras. Ele provou o seu amor para conosco. João 3,16 fala desse amor que Deus enviou o seu Filho único, aleluia, em nosso lugar. Ele falando que nos amava, mas não ficou somente em palavras. Ele vai provar isso. Deus prova o seu amor para conosco. De que forma? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, não existe mérito em nós. A resposta continua sendo essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Este homem respeitável, este homem de destaque, esse príncipe, precisava entender que para herdar a vida eterna, não basta ser bem educado, não basta ser uma boa pessoa, não basta ser rico, isso não conta. O que ele precisava entender é que a nossa alma, ela tem sede de Deus. É que nós precisamos do Senhor. A nossa alma, ela precisa, ela necessita de Deus. Que essa palavra nesta noite venha encontrar guarida em tantos corações. Corações daqueles que estão nos ouvindo através da rede social, que está vivendo uma vida sem paz, que está vivendo uma vida de dor, uma vida de frustração, está pensando: o que é que eu devo fazer? A resposta é essa: crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus tem esperança, Jesus tem resposta para você, aleluia. Jesus, versículo 18. Jesus vai dizer: por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um, que é Deus. Observe que Jesus, ele não está aqui desprezando esse título, mas Jesus está dando uma resposta para esse moço. Jesus está querendo que esse moço reconheça ele como Senhor e Salvador. Jesus está querendo que esse moço conheça ele como o Senhor da sua alma. Interessante observar que no versículo 19, Jesus vai dizer, ele não vai perguntar, Jesus vai dizer, tu sabes os mandamentos. Tu sabes, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. O evangelista Mateus acrescenta nesse ponto dizendo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, irmão, nesse diálogo, Jesus está prendendo este moço na conversa, no diálogo, para dar a resposta a ele sobre a necessidade de herdar a vida eterna. Tu conheces os mandamentos. Esse ponto é interessante, porque ele vai responder ao Senhor dizendo, Senhor, tudo isso eu sei. Tudo isso eu tenho observado. Não sei se você já se deparou com alguma pessoa que você vai evangelizar, você vai falar de Cristo Jesus para ela. Ela sempre vai dizer, olha, eu não acredito que o Senhor vai me desprezar, eu não acredito que o Senhor vai me lançar no inferno, eu não acredito que o Senhor vai me condenar, porque eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, a minha vida é assim, a minha vida é assim. Esse moço estava desse jeito, e ele vai dizer, Senhor, eu tenho observado tudo isso, e Jesus vai testificar isso, dizendo, tu sabes os mandamentos. Mas uma coisa, irmãos, é que precisa ficar muito claro, é que não basta simplesmente saber, é preciso obedecer. Não basta conhecer, saber o que está escrito na Bíblia, é preciso obedecer o que está escrito na Bíblia. Não basta saber ou conhecer alguma coisa a respeito de Jesus, é preciso conhecer o próprio Jesus. Não basta saber que Ele morreu para dar vida eterna, é preciso aceitá-lo, receber, aleluia, a Ele, obedecer a Ele, para ter entrada na vida eterna. Muitos estão dizendo, eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, já ouvi falar a respeito dEle. Mas Jesus, nesse diálogo com este homem, irmãos, Jesus vai deixar claro para este homem, que o homem, ele não precisa, guarde isso aqui, guarde isso, o homem não precisa adulterar, matar, roubar para se perder, basta somente ele rejeitar a Cristo Jesus. Porque para todas as coisas tem perdão. Para aquele que mata tem perdão. Muitos estão dizendo, eu acho que não tem jeito para mim, porque eu já fiz tantas coisas ruins. Mas o Evangelho, aleluia, traz resposta para você. Tem jeito, qual é o jeito? Jesus Cristo. Tem perdão para aquele que mata. Tem perdão para aquele que rouba. Tem perdão para aquele que adultera. Mas a única coisa, irmãos, que o homem não pode fazer é rejeitar a Jesus Cristo, porque rejeitando a Jesus Cristo, ele rejeita o perdão. Quando a Bíblia vai dizer, já citei aqui João 3,16, a Bíblia diz, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia diz mais, aquele que nele crê, que em Jesus crê, não é condenado, mas aquele que não crê, a Bíblia diz que nem vai ser, já está condenado. Ou seja, a condenação aqui está em não crer no Senhor Jesus. Muitos estão perguntando, será que o Senhor vai me condenar? Não, a Bíblia está dizendo que o Senhor não veio para condenar, Ele veio para trazer a salvação. Condenado o homem já está, Jesus veio para trazer a salvação, para livrar o homem desse estado. Bendito seja o nome do Senhor. E se alguém aqui entrou nesta noite e ainda não abraçou esse Jesus, é uma noite oportuna para você. Jesus é a resposta para a tua alma, aleluia, aleluia. Este homem diante disso, ele vai dizer ao Senhor, versículo 20, mestre, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho lido a respeito disso, eu conheço todos os louvores da igreja,
Eu conheço praticamente todos os pregadores, sabe? Eu até sei pregar. Eu sei de tudo isso. Eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Mas o texto vai nos dizer, Mateus acrescenta que Jesus disse, ainda te falta ainda uma coisa. Quando ele diz, tudo isso eu sei, Jesus aqui para nesse diálogo e diz, se você sabe de tudo isso, se você conhece tudo isso, agora é a hora da decisão. Agora é a hora da resposta a tudo isso. Pare e pense e calcule o custo. Que custo é este, irmãos? O custo em servir a Jesus é grande. O custo em servir a Jesus é grande. Mas o custo em não servi-lo é muito maior. Você entendeu? Aí é difícil servir. O custo em servir Jesus é grande. Mas o custo em não servi-lo é muito maior. Não basta saber, é preciso fazer. Eu sei disso, Senhor Jesus. Agora está na hora da prova. Agora está na hora da tua decisão. Porque aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Jesus vai dizer, agora é a hora de você tomar a decisão. Se você já conhece a mensagem, se você já conhece o Evangelho, se você já sabe por que Cristo morreu, para quem Cristo morreu, conhece a história da cruz, conhece a história, agora é a hora de você conhecer não somente a história da cruz, mas conhecer o homem da cruz, conhecer Jesus Cristo, aquele que morreu na verdade, mas ressuscitou, está vivo e está em nosso meio aguardando por nós. Esse Jesus que nós servimos, irmãos. Eu quero que nós todos entendamos isso. Essa decisão, a pergunta que esse homem faz, penso que ela paira na mente de todo ser humano, o que eu tenho de fazer? É a resposta que Jesus vai dar a ele, a situação, a condição que Jesus vai colocá-lo. Jesus coloca todo ser humano, o momento da decisão. O momento da decisão é qual a resposta que eu hei de dar para o Evangelho. Que resposta eu darei diante de tudo quanto o Senhor, Ele tem me feito? A Bíblia diz que Jesus olha para este homem, irmãos, e Jesus o amou. O amor de Jesus é grande, o amor de Jesus é maravilhoso. Jesus está ouvindo umas respostas deste homem, umas respostas até negativas, Jesus conhecendo o seu coração, mas Jesus não se altera, Jesus não muda, Jesus ele continua amando, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes nós somos levados a pensar que porque nós falamos isso, falamos aquilo, Jesus nos deixou de amar ou está amando menos. Jesus não muda no seu amor, Ele continua amando, bendito é o nome do Senhor. O mesmo amor que Ele te amou ontem, Ele continua te amando hoje. Oh, bendito é o nome dEle. Ele continua porque Ele não muda. No Senhor não existe mudança, nem sombra de variação. Jesus olha para este homem e o amou. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está amando ele, mas ele não está amando Jesus. Jesus está dando essa demonstração de amor por ele, mas ele não está dando essa demonstração de amor para Jesus. Jesus, que é rico em misericórdia, ele vai dando essa oportunidade para esse moço, ele vai conversando com este moço. Quando esse moço diz, Senhor, eu já conheço tudo isso, Jesus diz, então só te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, quase perfeição, mas se queres ser perfeito, te falta uma coisa, vai. Costumo dizer que é o VVV de Jesus, vai, vende, vem, vai. Vende tudo que tu tens, reparta com os pobres, depois você vem, me segue. E essa palavra de Jesus parece que o homem não escuta, mas Jesus fala, e terás um tesouro no céu. Terá um tesouro no céu. Isso que Jesus está fazendo, está colocando-o à prova. Jesus está dizendo, vai, reparta com alguém, socorre alguém, depois você vem para me seguir, porque o tesouro está reservado para ti no céu. O que Jesus tem preparado para nós, irmãos, é muito maior do que toda a riqueza deste mundo. Quantos que estão presos em situações, em coisas, em negócios, dizendo, eu não posso deixar, mas Jesus é melhor que tudo isso.
Jesus é o bem precioso. Se esse homem precisava entender isso, 2000 anos se passaram da história. Onde foi parar esse homem? Cadê a riqueza desse homem? Ele se foi. A riqueza se foi, mas ele podia ter guardado o seu tesouro no céu. A oportunidade veio e passou, e assim nesta noite Jesus está dando oportunidade, aleluia, oportunidade para abraçá-lo. A Bíblia diz que quem tem o filho, tem a vida. E quem não tem o filho, irmão, não tem nada. Esse jovem precisava entender que não é riqueza, não é prestígio, não é força. O que ele precisava entender é que faltava na sua vida o essencial. E o que é essencial? É Jesus Cristo. Se faltar Jesus, falta tudo. Irmãos, esse homem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, porque possuía muitas riquezas. Quando ele se retira de Cristo. Quando ele se retira da sua única esperança. Chegou correndo diante de Jesus, mas saiu triste e abatido. Chegou buscando a riqueza e saiu pobre, porque a verdadeira riqueza é Cristo Jesus. Ele pensava que tinha, mas não tinha nada, e ali desprezou essa oportunidade. O que deposita tudo aos pés de Jesus, em vez de perder, ele ganha. Ele sai vencedor. Você não é um derrotado, você não é um perdedor. Em Cristo Jesus, diz a Bíblia, você é mais do que vencedor. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Não há ninguém que vire as costas. Esse moço virou as costas, deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Não há ninguém que vire as costas para Jesus e saia alegre. O texto diz que ele saiu triste. Por que saiu triste? Porque virou as costas para Jesus. Virou as costas. Não há ninguém, guarde isso, que vire as costas para Jesus e tenha uma vida alegre. Estou falando aqui para pessoas que talvez estejam passando por dias difíceis, por momentos amargos da vida, por situações difíceis, mas a alma está cheia de alegria. Por quê? Porque Jesus habita, porque Jesus está presente. Estou falando para pessoas que podem não ter nada financeiramente falando, mas o coração está cheio da presença do Senhor. Quem tem Jesus, tem tudo. Eu quero finalizar, irmãos, este homem quase perfeito. Eu finalizo aqui. Esse homem, ele chega, porque homem quase perfeito. Porque ele vai tomar algumas atitudes de Jesus, e você talvez vai pensar em alguém, e vai lembrar de alguém, que age dessa forma. Ele chega para Jesus, ele corre para Jesus. E eu anotei aqui, ele fez uma corrida certa. Ele correu certo. Por que correu certo? Porque ele correu para a pessoa certa. Tem muitos que estão correndo, mas correndo para lugares errados, para pessoas erradas. Mas esse homem, ele corre, e ele corre para a pessoa certa. Guarde isso. Ele faz uma corrida certa. Ele corre para a pessoa certa. Ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ou seja, ele toma uma atitude certa. Olha, tudo certo. Na vida dele, tudo certo. Ele se ajoelha, atitude certa. Ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? Ele faz uma pergunta certa para Jesus. Ele usa o tema certo, vida eterna. O tema é certo, está tudo certo. Quando Jesus diz, tu sabes o mandamento, ele responde para Jesus: Senhor, tudo aqui eu sei tudo isso. Ele dá uma resposta certa. Porém, na hora de tomar a decisão, ele toma a decisão errada. Aparentemente está tudo certo na vida dele. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Parecia se tratar da pessoa mais perfeita, está tudo certo. Você precisa de Jesus e dizer: não, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Mas na hora de tomar a decisão, ele toma a decisão errada. Não basta fazer tudo certo, querer acertar em tudo, mas no fim, tomar a decisão errada.
Quando Jesus coloca uma prova, dizendo, então agora é a hora, vai, vende e vem, e tu terás um tesouro no céu. Jesus estava dizendo, eu sou o que você precisa para a tua vida. Eu sou a resposta para a tua indagação. Eu sou aquele que você precisa para ter paz, para desfrutar, para ter esperança, para viver uma vida boa aqui. E por fim, ter a vida eterna, ter o tesouro no céu. Jesus está dizendo, eu sou esta pessoa diante de ti. Qual será a tua decisão? Este homem que vinha fazendo tudo certo, na hora da decisão, ele tomou a decisão errada. Isso aqui é sério, irmãos. Porque essa decisão, ela custará a eternidade. Essa decisão, ele tinha que acertar. Você precisa acertar nessa decisão. Precisamos acertar nessa resposta. Precisamos sim fazer as coisas certas, mas não desprezar essa, porque essa aqui, irmãos, valerá a nossa eternidade. A hora é agora, disse Jesus, e na hora da decisão, ele toma a decisão errada. E ele sai e deixa Jesus. Perdeu a sua oportunidade. Eu quero crer que nesta noite, estou pregando aqui para pessoas que vêm se fazendo tudo certo, mas que não pode nesse momento tomar uma decisão errada. Porque o que oferecemos para Jesus é um evangelho que salva, é um evangelho que liberta, é um evangelho que transforma. Paulo dizia, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a transformação. É poder de Deus. E se alguém aqui nesta noite que vem dizendo, eu tenho feito tudo certo, eu não roubo, eu não mato, eu nem minto, eu não gosto de coisa errada, ótimo, está certo. Mas agora é o momento da decisão que você não pode falhar. É a decisão de coroar tudo que está certo, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, recebendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. De quase perfeito, você pode se tornar perfeito em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, após ouvir esta mensagem, aleluia, render a sua vida ao Senhor. Quem sabe dizendo, eu estou caminhando, está dando tudo certo, mas para coroar isso, deixa Jesus entrar na sua vida, entrega a sua vida ao Senhor, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Alguém que nesta noite quer receber o Senhor, quer tomar essa decisão importante por Cristo Jesus? Jesus está esperando por ti, para te abraçar, para te perdoar, para transformar a sua vida. Alguém, se houver, dê um sinal com a sua mão, nós estaremos orando por ti nesta noite, estaremos orando em teu favor e o teu nome estará sendo escrito no livro da vida do Senhor Jesus. Já foi perguntado aqui no início, parece que todos são de casa, mas se porventura houver, guarde esta palavra no coração, e onde você estiver nos ouvindo, aleluia, receba esta palavra e entenda que sem Jesus nós não somos absolutamente nada, e que para entrar na vida nós precisamos de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.